Volta a um tema que a gente já debateu tanto aqui, mas todo dia tem história a respeito. Ontem, na solenidade de instauração do ano judiciário, a ministra Carmen Lúcia fez a exaltação do judiciário, que aliás é sua função, ela preside o Supremo, e a procuradora defendeu outra vez o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, questão decidida pelo Supremo por 6-5 contra o preceito constitucional do artigo 5º da Constituição, inciso 57, que diz que a pessoa só deve cumprir a pena depois da decisão final condenatória. Isso tudo em nome da defesa da punibilidade, que a impunidade é grande no Brasil. Até não acho isso. O Brasil tem excesso de presos nas suas cadeias, e os grandes da República também estão indo para as masmorras, como os jornais noticiam todo dia. Mas o que eu quero realçar é que a impressão que o brasileiro tem, que a justiça é como aquela dos filmes americanos de Hollywood, é uma visão errada. É muito frágil a decisão do Poder Judiciário brasileiro. Os erros judiciários se amontoam. Não até por culpa do juiz, é o excesso de processos e a falta de funcionários, é isso. Mas historicamente nós temos o famoso caso Mota Coqueiro, lá atrás, em 1850, século XIX. Ele foi condenado à morte, cumpriu a pena. E muito depois se soube que ele não era culpado do crime pelo qual foi condenado. Já na era moderna, o cinema brasileiro destacou a questão dos irmãos Naves. Também 2 irmãos foram condenados a uma pena de quase 25 anos e pouco, porque eles eram sócios de um primo que desapareceu. Eles eram plantadores de arroz, estavam falidos e o primo desapareceu. Foram condenados pelo desaparecimento do primo, que anos depois apareceu. Dizendo com a cara mais limpa, a gente não dava para pagar a dívida, eles tinham vendido a partida de arroz, ele pegou o dinheiro e sumiu. Só que os irmãos Naves cumpriram pena. Mas tem coisas mais absurdas ainda. E eu poderia passar aqui amanhã relatando. Tudo que eu vou relatar é de fatos que eu conheço e de processos que eu já vi. Uma jovem em Campos do Jordão foi visitar o sítio do qual seu pai era dono. O caseiro estava dormindo num banquinho. Ela entrou para dentro de casa. O caseiro caiu, levou um tombo. Ela veio, socorreu, levou para pronto-socorro. Ele tinha uma ferida na cabeça, um machucado, arrumou, fez assim, o processo cirúrgico, voltou para casa. Havia um atrito entre esse caseiro e o pai dela. E ele foi na polícia dizer que levou uma paulada da filha. O delegado mandou fazer o exame de corpo de delito, constatou o ferimento e sem ouvir a jovem. Ela foi tida como réu, denunciada e chegou a virar ré no processo crime. Mas tem mais. Um funcionário de uma grande empresa hospitalar de São Paulo, naquele tempo, ele foi acusado de matar um cidadão. Naquele tempo, para você ir a júri, você tinha que se recolher à prisão e aguardar o julgamento preso. Era obrigatório. Era uma prisão preventiva obrigatória. Aí se constata, porque era uma questão de 3 vizinhos. 2, um pegou uma paulada, deu na cabeça do outro, matou. Só que havia 2 menores dizendo que ele segurou a vítima. Depois a mãe das meninas, das menores, foi desmentir. Não, minhas filhas mentiram porque diz que o réu correu atrás dela porque estava furtando goiaba. Ele tinha goiaba no seu quintal. Há um caso
que eu já citei aqui também, que o sujeito foi denunciado por furto. Artigo 155 do Código Penal brasileiro. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Chegou na corte, ele foi condenado. Ele era, na verdade, um gestor dos bens de uma empresa e se apropriou desses bens. Foi denunciado por furto, respondeu por furto, foi condenado por furto em primeira instância. Na corte se desclassificou o crime, porque realmente era uma apropriação indébita, porque no furto o sujeito subtrai o valor. Na apropriação não há subtração, você já tem a ordem legal para cuidar daqueles bens. Um exemplo prático, quando você vai ao seu advogado para abrir uma causa, ele cobra os honorários e pede mais R$500 para custas. Os honorários, tudo bem, se acertam lá, mas se não gastar os 500, o advogado tem que devolver, tem que prestar contas afinal. Se não o fizer, ele comete também apropriação indébita. Aquilo não era dele, era dinheiro para ele prestar contas futura. Mas a apropriação só se configura depois da prestação de contas. Acontece que na corte que mudou a capitulação, não foi dada à parte a possibilidade de prestar contas. E ele foi condenado. Então criou-se a figura de uma apropriação indébita em que não há prestação de contas. Tudo por quê? Porque se exaure a questão na segunda instância. E qualquer advogado que os senhores conheçam, e hoje nós temos mais de 400 em São Paulo, o número da OAB já está em 400, cada um deles terá meia dúzia de histórias, de injustiças, de casos que se perderam nos tribunais de segunda instância. Pode conferir com um advogado que você conheça. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.